Vamos orar novamente. Já graças ao Senhor. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor por mais essa manhã, Senhor, que temos tido aqui a Tua presença, Senhor. Somos gratos que o Senhor é conosco. Pedimos que o Senhor continue conduzindo essa reunião conforme a Tua vontade, o Teu propósito, Pai. Coloque em Tuas mãos, Senhor, esse momento agora da compartilhar da palavra, que seja o Senhor a falar com cada um de nós, que não seja de mim, mas seja do Senhor. Que o Senhor me unja mesmo com o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza e que seja tudo na maneira do Senhor, Pai. Que o Senhor fale a nós, nosso coração possa ser uma terra fértil para a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, então nós estamos nessa jornada aí do Salmo 23, estamos na segunda fase, né? A primeira fase a gente lançou os fundamentos, entendendo o que era, né, a função do pastor, quais eram os serviços da ovelha para o pastor, toda aquela questão que a gente foi entendendo um pouco melhor, né? Porque para nós, a gente não encontra todo dia ovelhas por aí, nem pastores, e traz um pouco de contexto, a gente consegue entender um pouco melhor o que o Salmo fala, e também toda essa figura, né, do pastor e ovelhas que a gente encontra tanto na palavra, né? Hoje até um irmão leu no momento da gente, né, logo depois daquele cântico do Salmo 150, alguém leu o Salmo 100, né, e essa figura de nós como pasto, né, como ovelhas do pasto do Senhor, o Senhor como nosso pastor, a gente encontra muito na Bíblia, a gente viu muito disso na primeira parte. E nessa segunda fase, tem trazido aquilo que o Senhor colocou no meu coração lá em 2020, sobre esse salmo, né, um enfoque, uma interpretação messiânica, ou seja, de que forma o Senhor Jesus cumpriu esse salmo, de que forma esse salmo nos profetizava sobre, né, a obra do Senhor enquanto, né, nos dias de sua carne, e a gente tem caminhado um pouco nisso. Vamos ler juntos aqui o Salmo 23, nessa minha tradução, que eu acho que dá para enxergar, né? Então vamos. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. E nós temos aqui desse lado, né, as crises, né, os pontos, né, que a gente vai abordar, que a gente encontra nesse salmo, e a gente já passou por alguns, a gente já falou da encarnação, da infância, do batismo, e hoje é o dia da tentação no deserto, né? E a gente vai pegar essa frase aqui: refrigera a minha alma. A gente, para aqueles que não viram, né, a gente falou que ele é um salmo messiânico. Ele é um salmo que nos fala do Messias, né, do Senhor Jesus, ungido, prometido. Né? Abre falando o Salmo de Davi. Davi significa amado. O Senhor é o meu pastor, né? O Senhor Jesus como a ovelha, Deus Pai como pastor. A encarnação, a gente disse que nada me faltará, né? Tudo aquilo que estava prometido sobre a vinda do Senhor, né? Que ele se tornaria carne, e da maneira toda como ele precisava ser, como ele precisava, tudo aquilo, todo em torno, né? Aquilo se cumpriu. A infância, né? Deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor preparou um ambiente propício para que o Senhor Jesus crescesse, né? No temor do Senhor. O batismo a gente abordou da última vez, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. E agora refrigera a minha alma, vai falar da tentação no deserto. Bom, vamos falar um pouco das palavras, né? Essa palavra refrigera, né, no original, shub, né? Eu não falo hebraico, então, desculpa. Aqui ficou muito ruim, infelizmente, aqui, né? Tem um shin, esse aqui eu não lembro o nome, e esse é um bet. Tá ruim a cor, mas tudo bem. Refrigera. A gente tem algumas traduções, né?
que acontecem na palavra, para essa palavra retornar, recuperar, restaurar, renovar, e algumas outras, né, isso lá do Strong, né, que eu peguei esses significados, né, dessas ocorrências, e a alma é nefesh, né? E então alma, vida, uma criatura, pessoa, mente, desejo, apetite, né? Então tem esse sentido, né? Se a gente não fosse mais ou menos pegar aqui uns principais, né, que trazem para nós aqui, né, seria se restaura, né? E mente, desejo, né, nossa alma também nesse sentido. E é interessante que ocorrem essas duas palavras juntas, né? Em alguns textos na palavra, na Bíblia, e a gente tem esses três tipos de coisas que fazem isso para a nossa alma, que refrigeram a nossa alma. A gente vai ver que o alimento refrigera a nossa alma, a palavra de Deus refrigera a nossa alma, e o Senhor refrigera a nossa alma. E quando a gente fala do alimento, a gente tem lá um textinho em Lamentações, né, no cântico de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11, parte A. E fala do estado da Jerusalém devastada ali, né, pelo exílio, né, pela invasão dos babilônios. Todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para restaurarem a alma. Então a gente vê aqui, né, eles estavam buscando alimento, trocaram as coisas para poder que o alimento restaurasse a alma, né? Então nesse sentido de até apetite mesmo, saciar ali o desejo, o apetite, né, do alimento. Num outro pedaço, mais para frente, Lamentações 1:19, fala assim: chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para restaurarem a sua alma. Então, no mesmo sentido ali, a mesma situação, então a gente vê esse encontro dessas duas palavras que a gente tem também lá no Salmo 23. E uma outra questão também que a gente vê que a palavra do Senhor, ela refrigera a nossa alma também. Né? Lá no Salmo 19, que é muito lindo também, versículo 7 fala assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Né? Então, assim, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, né? Ela também refrigera a nossa alma. Isso a gente consegue ver na nossa própria vida também, né? Assim como o alimento, a gente tem essa percepção muito prática também. E o próprio Senhor também refrigera a nossa alma. E mais uma vez ali, pegando de Lamentações, essa ocorrência dessas duas palavras, Lamentações 1:16, e Jerusalém está falando assim, né? Por essas coisas, eu, né, Jerusalém, ando chorando, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados porque prevaleceu o inimigo. Né? Então também o Senhor restaura a nossa alma. E se a gente agora pegar emprestado ali da fase 1, né, dessa série, e lembrar um pouco sobre o estresse da ovelha, né? A gente falou na parte 8 que era criadas para seguir, né, que as ovelhas foram criadas por Deus para seguir. A gente falou também que a ovelha, ela tem estresse, né? A ovelha é uma presa, ela não é um predador. Então, quando ela se percebe sozinha, né, e isolada do rebanho, ela fica apavorada, fica estressada, né, fica com muito medo, e isso causa um estresse nela, né? A gente falou na época que ela é um animal que ela precisa, né, de um rebanho, assim como nós também precisamos estar como igreja, né? A palavra igreja, assembleia, né, os chamados para se reunir. E ela, quando ela está sozinha, isolada do rebanho, ela fica estressada, apavorada, né? E a gente viu que esse estresse é muito prejudicial, né, na criação das ovelhas. Ela tem muitos impactos ruins. Esse estresse prejudica tudo que ela faz, né, e todo o bem-estar dela também vai embora. É importante, então, manejar as ovelhas procurando reduzir o nível de estresse. Então, o pastor, que ele é um bom pastor, né, um pastor que cuida bem das ovelhas, ele sempre está preocupado com isso, sempre está atento a isso, para reduzir o nível de estresse da ovelha, para que ela possa estar bem e produzir mais, né? E quando ele reduz o estresse, né,
a ovelha fica mais disposta a ser conduzida, né? Fica mais fácil manejar a ovelha, diminui a chance dela se machucar, né? Quando ela está muito estressada, ela pode cair, pode, né? E a gente viu todo o problema que isso causa também. E o estresse reduzido melhora o seu sistema imunológico, ou seja, ela vai ficar menos doente, né? E aumenta a quantidade e a qualidade da produção de leite, carne e lã. Ou seja, quando ela está bem, quando não está estressada, ela produz mais leite, produz mais, né, lã, e a qualidade também do leite, da carne dela também, e da lã que ela produz é superior. Isso é percebido, né, nesse meio da criação de ovelhas. Isso é percebido. E se a gente pensa também, né, eu apresentei isso para os irmãos, como é a forma de conduzir as ovelhas, né? A gente falou que Deus criou as ovelhas para seguirem, né? Elas precisam seguir. Mas aqui no Ocidente a gente insiste em enxotar as ovelhas, né? Mandá-las para frente, né? O pastor fica tipicamente atrás. Inclusive usa muitos cães também para que as ovelhas sejam enxotadas para frente, sendo que o natural das ovelhas é seguir, né? Lá no Oriente não. No Oriente o pastor vai à frente das ovelhas, né? O pastor ele vai à frente, as ovelhas naturalmente seguem ao pastor, porque elas foram criadas para seguir. E quando elas estão aqui sendo enxotadas aqui, né? Elas ficam com alto nível de estresse, né? Ainda mais o cão que muitas vezes lembra um predador, né? O lobo e tudo mais, elas ficam estressadas, né? Nesse tipo de condução. A gente vê no Ocidente acontece isso, no tipo do Oriente, não, porque o pastor vai à frente das ovelhas, elas naturalmente seguem, estão com nível de estresse baixo. Então, isso também é importante a gente se lembrar, e que maravilha que o nosso pastor vai à nossa frente, né? E então essa figura do pastor de ovelhas fica mais clara para nós. E a gente tem que se lembrar, como a gente vem se lembrando das últimas vezes, né, que quando o Senhor Jesus ele veio, ele se despiu da sua glória. Ele não, né, teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se abriu mão da sua deidade e viveu como um de nós. E foi por isso que ele foi um substituto, né, para nós. E foi por isso que ele foi apto, né? Foi porque ele viveu como nós, mas sem pecado. Então ele também se afligiu, ele também teve momentos de estresse, né, de perturbações. A gente vê lá, né, em João 11, versículo 32, que Maria, né, vamos ler ali, ó. Maria, irmã de Lázaro, pois tendo chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, o Senhor Jesus, ele era amigo do Lázaro, né? Ele também sentiu essa dor e também se moveu também por ver ali Maria, né? Chorando e triste, né? E ele sentiu aquela emoção, né? Porque a emoção, ela não é pecado, né? O que é pecado é o que a gente faz com a emoção, né? O Senhor se irou? O Senhor se irou, né? Ele, naquele episódio das mesas, lá dos cambistas, né? Então, ele, como homem, ele viveu as emoções saudavelmente, né? Quando ele precisava ficar triste, ele ficava triste. Quando ele precisava se irar, ele se irava, né? O Senhor Jesus foi perfeito também nisso. E Jesus disse: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o que aconteceu? Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele o amava, né? Então, o Senhor Jesus também viveu como homem e ele teve, né, essas três partes aqui do homem, né, o corpo, a alma e o espírito, todas funcionais. O Senhor não anulou a alma dele, né, enquanto ele estava aqui. Ele também não anulou o seu corpo, né, e nem o seu espírito. Por quê? Né, o irmão Tiago trouxe também o livro de Hebreus. Aqui a gente tem um texto de Hebreus 2, versículo 17 e 18, que fala assim: por isso convinha que em tudo o Senhor Jesus, né, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, o Senhor Jesus, ele sofreu também, né? Mas ele não pecou, né? Ele foi tentado, ele sofreu tristeza, sofreu várias coisas, mas ele não pecou, sofreu estresse, aflições, né? A gente lembra lá também no Getsemane, ele teve grande aflição a ponto de suar sangue, né?
Hebreus 4, 15 e 16 fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, ou seja, temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Né? Ou seja, aqui está falando na negativa, né? Mas o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote que compadece-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele sabe, né? Ele sabe, porque ele sentiu, né? Ele viveu como um de nós, mas não pecou, né? E agora, o que isso tem a ver com o deserto, né? Com a tentação no deserto. Primeiro, vamos só esclarecer um ponto aqui, né? Uma coisa que eu não sabia quando eu fui estudar esse tema. Eu aprendi isso, né? Vamos primeiro olhar lá no Strong, né? Pegando aqui primeiro do grego, a palavra ali, eremos, que aparece no Novo Testamento, quando fala do deserto. E dois significados ali que eu trouxe do Strong seriam lugares desertos, regiões solitárias. Uma região não cultivada, própria para pastagem. E lá no hebraico, né, o midbar, pasto, terra inabitada, deserto. Então, assim, não é aquela questão que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Que é só ali aquela areia, né? Calorzão e aquele só areia, né? Que a gente tem em mente, eu pelo menos tinha muito isso em mente antes, né? Bom, enfim, então lá, por exemplo, um exemplo de Êxodo 3, 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Então, tinha pastores que andavam naquelas regiões de deserto. E se a gente trouxer ali o conteúdo ali do dicionário bíblico da Sociedade Americana de Panfletos, né, American Tract Society, tem um dicionário bíblico em inglês, né, mas eu peguei isso de lá. E aí ele fala assim, deserto. As escrituras, ao falarem de deserto, geralmente se referem a um lugar não cultivado, um deserto ou uma área de pastagem. Alguns desertos eram totalmente áridos e estéreis, né, como a gente imagina. Outros eram belos e tinham boas pastagens. Davi fala da beleza do deserto. A gente vai ler o versículo depois. Então, assim, é importante esclarecer isso, que nem todos eram áridos e estéreis. Muitos tinham até pastagens e ficavam muito bonitos, dependendo da estação do ano. As escrituras citam vários desertos na Terra Santa, né? Ou seja, em Israel. Outros desertos particularmente mencionados são aquele grande e terrível deserto, na Arábia Pétrea, ao sul de Canaã, e também a região entre Canaã e Eufrates. As pastagens desse deserto são cobertas no inverno e na primavera por ervas ricas e tenras, mas o calor do verão logo as queima, e os árabes são obrigados a procurar pasto em outro lugar. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Que eram pastagens. Lembra quando os irmãos que tiveram aqui, quando eu falei de uma das tarefas do pastor, que era buscar o alimento, né? Preparar o pasto, né? Preparar o pasto das ovelhas. Inclusive, eu mencionei isso, que havia épocas do ano que eles precisavam migrar, né? A transumância, que tem até hoje, né? Na Romênia e outros países ainda, acontecem essas migrações devido às estações. Mas é importante, então, a gente entender que esses desertos não eram, né, lugares totalmente áridos e secos. Então, basicamente, era um lugar não cultivado e não habitado. Isso era o mais importante, né? Era deserto de pessoas, né? Ele não era um lugar sem animais, não era um lugar sem plantas, não era um lugar sem água, mas sim um lugar com animais pequenos e grandes e tudo aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, a palavra-chave de deserto é sobrevivência, né? Então, tinha ali o mínimo minimorum para sobrevivência, porque ele não tinha ali plantações e tal, mas havia ali não dá para ver, né? Matas, uns bosques. Aqui, uma imagem muito bonita, bem verde, assim, não dá para ver, infelizmente, a cor não colaborou, mas o irmão Atílio está gravando. Mas tem aqui umas árvores aqui, assim, e aqui tem um pouco de verdinho cobrindo essas pedras aqui. E aqui uma campina verde. Posso? Posso sim. Uhum. Aqui também é uma imagem bem grande, aqui uma vegetação assim,
por cima, né, da areia que dó, que não vai dar para enxergar, mas aqui talvez dá para ver. Muito verde, não, né? Bem verde aqui nas montanhas. Mas assim, vocês pegaram a ideia. Aqui é totalmente verde, aqui, ó, mas bem rasinho, mas tudo verde. E aqui vocês vão ter que ver as árvores, as florzinhas aqui, ó, uma graminha aqui. Então, isso assim, na primavera fica verde, entendeu? Não é aquela coisa de, assim, floresta amazônica, né? Floresta tropical, mas sim, tem vegetação, tem animais, né? Como, por exemplo, aqui pegando texto de Mateus, quando fala de João Batista, Mateus 3:1 e depois versículo 4, fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 4. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Bom, a gente sabe que João, ele ficou, né, na juventude dele e cresceu, né, e desenvolveu até que o Senhor o chamou. Ele ficou onde? Nos desertos, né? E aqui a gente vê alguns elementos, né, que a gente percebe, assim, ó, camelo, couro, né, então provavelmente de gado, gafanhotos, mel silvestre, né, não tem como ter mel se não tiver flor. Então, coisas que a gente vê ali, elementos, né, que a gente percebe que não tem como o deserto ser só aquilo que a gente vê nos filmes de Hollywood, né, aquela coisa pura areia, né. E o Senhor foi levado ao deserto, né, num dado momento. Então, em Marcos 1, versículo 12 e 13, fala assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Esse aqui é tudo que Marcos fala sobre a tentação no deserto. Todo episódio está nesses dois versículos aqui. A gente vai explorar um pouco mais disso. Obrigado, irmão. Vocês não vão enxergar, não, mas eu vou ler para vocês. Então, após o batismo, Jesus voltou do Jordão. E qual que era a característica dele? Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias, ele jejuou, ele vivia entre as feras e ele foi tentado pelo diabo. Depois desses 40 dias, Jesus teve fome. O diabo vai até Jesus e tenta-o com 3 tentações específicas. Acabadas essas 3 tentações, o diabo deixa por algum tempo. O último fato é que os anjos chegam e servem a Jesus. Isso aqui eu fiz pegando as 3 menções, né, em Marcos, Mateus e Lucas, e pontuando ali os acontecimentos, né? Então, cheguei nesse resumo aqui, baseado nos 3 relatos. Então, são essas 8 questões aqui que a gente vê. E é muito interessante, lá em Zacarias, a gente vê, Zacarias 3:1, que um tipo do Senhor Jesus, né, o sumo sacerdote Josué, da época do retorno, né, para Jerusalém, retorno do exílio, ele é um tipo do Senhor Jesus, né? E a gente vê aqui uma profecia, uma visão que Zacarias tem na parte do Senhor. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, né? Josué é o mesmo nome de Jesus, né? A gente pode sempre lembrar que Josué no hebraico, Jesus é a transliteração no grego. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para lhe opor. Isso é muito legal, porque a gente vê aqui um tipo de Jesus, uma manifestação do Senhor Jesus, que é o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, e ali Satanás estava à sua direita para lhe opor. Então ele estava opondo ao sumo sacerdote Josué. E a gente vê agora isso na tentação do deserto, o diabo também vem, né? O Satanás vem opor o Senhor Jesus nesse momento de fragilidade que o Senhor estava, depois daqueles 40 dias. Salmo 141, 8 e 9. Então, assim, a gente precisa se lembrar, mais uma vez estou insistindo aqui, mas que o Senhor Jesus, ele viveu como homem. Não é que naqueles 40 dias, fazendo jejum, ele não sentiu fome. Ele sentiu fome depois dos 40 dias, mas não é que ele não sentiu, assim, as dificuldades, não é que ele não teve
Aflições, você não sentiu coisas, não é isso. Ele sentiu, mas ele tinha um propósito ali de se preparar. Mas aí o inimigo ele vai se aproveitar disso. Mas o Senhor ele precisava que meditar mesmo nas coisas do Pai, né? E aí eu trouxe aqui um texto que poderia ser talvez um texto que o Senhor tenha se lembrado durante aqueles dias, né? A gente não tem ali o registro do que o Senhor pensou, o que o Senhor, né, viveu durante todo aquele tempo, né, em detalhes, mas eu penso que o Senhor, como ele estava muito treinado na palavra, né, ele demonstra isso, né, nesse episódio das três tentações específicas. Talvez ele tenha se lembrado de um desses textos, né? Quem sabe esse Salmo 141, versículo 8 e 9. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, o Senhor. Em ti confio. Não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Então a gente tem, pelo registro de Marcos, que o Senhor foi tentado também durante os 40 dias, né? Mas depois de 40 dias, ele sentiu fome, e naquele momento ali, em que a fome estava mais crítica, o inimigo, né, o diabo foi tentá-lo especificamente. E vamos lembrar de novo o que o homem é, né? Ele é corpo, alma e espírito. E esse elemento de três, né? Certa vez, se não me engano, foi o irmão Mário, que também fez essa comparação que eu vou trazer também para os irmãos aqui, pegando em Gênesis e 1 João. Também tem três elementos também. Na tentação lá em Gênesis, né, que o diabo tenta, a serpente tenta a Eva, Gênesis 3:6. Olha o que acontece depois de toda aquela ladainha lá, toda aquela confusão que a serpente traz para a mulher e toda aquela argumentação, e ela também muito sem ter em mente exatamente o mandamento do Senhor, ela ficou ali no momento de confusão e aceitou aquela tentação e cedeu. O que aconteceu? Ela viu e viu a mulher que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era boa para se comer, ela era agradável aos olhos e ela era árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Lá em 1 João 2, 15 até 17, fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a gente vê aqui essas três elementos. É boa para se comer, né? Que conecta aqui com a concupiscência da carne. Concupiscência, gente, é uma palavra chique, né? Super chique. Para falar desejo, né? Aí se a gente está com concupiscência de comer chocolate hoje, né? Então, assim, seria mais fácil, né? A gente sempre pensa, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Agradável aos olhos. Olha como é que se conecta aqui, ó. Desejo dos olhos. Desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Então, esses três elementos vão se conectar com essas três tentações específicas, né? Que não foram as únicas que o Senhor Jesus recebeu ali do diabo nesses 40 dias, mas são as três que foram mencionadas por Mateus e Lucas. Então, tá muito rápido, gente? Tá tudo bem? Tá. Se não acabar hoje, depois eu acabo. Então, tentação ao corpo, né? A concupiscência da carne. Mateus nos fala assim, Mateus 4, do 2 até o 4. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o que o Senhor fez? Qual foi o argumento do Senhor para Satanás?
O Senhor Jesus ficou conversando, papiando com Satanás? Ficou? Ficou argumentando, falou assim, eu não preciso provar nada para você, não, eu sou mesmo. Ficou? Não. Citou o quê? Espada do Espírito, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele estava com fome, né, gente? Que fome que ele devia estar. Então, ele estava aqui, um X aqui no alimento, que vocês não estão vendo, estava sem alimento para refrigerar a alma, mas ele refrigerou a alma dele com o quê? Com a palavra de Deus, né? E com a presença do Senhor. O Senhor Jesus venceu a tentação do corpo. Né? O diabo tentou o corpo dele. O corpo de Jesus não está no comando das decisões dele. Né? Por quê? Como é que a gente percebe, né, a gente? Como que deveria ser? Né? O corpo, ele é a camada mais externa, mas ele deveria estar submisso à nossa alma. Né? Porque a alma engloba, inclusive, a nossa mente, né? Nossa mente, nossas emoções, né? Se a sua mente mandar seu braço levantar, vai levantar. Então, o corpo precisa estar submisso à alma, à mente, para funcionar. Mas, muitas vezes, o nosso corpo quer mandar na nossa mente, né? Se a gente não controlar bem, a gente pode inverter essa ordem aqui. E a nossa alma tem que estar submissa ao nosso espírito, né? Mas então você vê que, assim, apesar de o mais aparente ser o corpo, depois a alma e por último o espírito, a ordem de hierarquia precisa ser o contrário. O nosso espírito tem que comandar a nossa alma, que vai comandar o nosso corpo. E quem que comanda o nosso espírito? O Espírito Santo de Deus. Né? Então, essa coisa é muito importante. É importante ver também que o Senhor Jesus estava na ordem certa, né? Nos mostrando como deveria ser. E o corpo do Senhor Jesus não está no comando das suas decisões. Durante esses 40 dias que ele mortificou ali o corpo dele, né? Ficou ali jejuando e tal, ele estava o quê? Buscando, né? Fazer com que o espírito dele tivesse conectado, plenamente conectado ali, né? E comandando ali a mente dele, a alma dele, os sentimentos e tudo mais, né? E o corpo. Então ali ele com a espada do espírito, né? Ele combateu aquela tentação do diabo e refrigerou a alma dele na palavra de Deus, né? E aqui também nos fala assim, em Gálatas 5, versículo 16 e 17, fala assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é que a gente combate, né, os desejos da nossa carne? É andando em espírito. Né? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis, né? Então, a gente, seja espírito com E ou espírito com E maiúsculo, né? O Espírito Santo tem que comandar o nosso espírito, então, de qualquer forma, né? Combate também contra a carne. Então, o segredo de nós dominarmos a carne é estarmos realmente andando em espírito. E o Senhor Jesus demonstrou que ele estava fazendo isso, né? Em Gálatas 5, 22, 25, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, a gente é de Cristo, né? Nós somos de Cristo. Devemos andar em espírito, né? Para que a gente combata a carne e crucifique, né, a carne com seus desejos, né? Que a gente viva comandando a nossa carne e não sendo comandado por ela. E com isso também o Senhor Jesus demonstrou total dependência de Deus para a subsistência dele, né? E isso é justamente o que a ovelha faz, né? A ovelha que conhece o seu pastor, confia no pastor. A gente falou sobre isso. A ovelha, se ela sair, se ela desviar do caminho do pastor, ela vai se dar mal. Ela vai cair no desfiladeiro, ela vai se perder, ela vai cair, ao contrário, ela sofre, né? Mas a ovelha que conhece o pastor e confia no pastor, ela se mantém no caminho até chegar no pasto, seja onde for, confiando que ele vai prover o alimento. E o Senhor Jesus fez isso.
A ovelha confia no tempo do pastor para a provisão e para o melhor tipo de provisão, o bom pasto. Não é qualquer pastinho, é o bom pasto, o melhor pasto. Né? E o pastor, ele sabe onde está. E o Senhor Jesus demonstrou isso naqueles dias. Demonstrou a dependência. E ele nos ensina isso também, lá em Mateus 6, 25 e 26, fala assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Não é o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então a vida é mais do que o mantimento, né? E esse texto que o senhor menciona, realmente a gente vive, não é só de pão, né? Mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas olha que interessante. Num dado momento, no momento certo, Deus proveu para o Senhor Jesus o alimento, mas no tempo correto. Não no tempo que o diabo queria fazer, né? Fala assim, faz essas pedras virarem pão, e tinha muita pedra, né? Com certeza. Poderia fazer? Poderia, mas ele não fez, ele confiou. E o que aconteceu? No final, depois das 3 tentações, Mateus 4:11 fala assim: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam, né? Então, os anjos serviram ao Senhor depois. Levaram alimento, né? Fizeram tudo lá que ele precisava, e ele foi saciado ali na carne dele, do que ele tinha de necessidade. Foi saciado ali. E, né, certamente o Senhor se lembrou também, né, de Elias, que foi sustentado também pelos, né? Teve toda aquela situação também, que ele também estava em isolamento e foi sustentado pelo Senhor. Então o Senhor confiou. Então o diabo foi derrotado nessa tentação específica do corpo. O Senhor venceu. E a tentação ao espírito, né, a soberba da vida. Mateus 4, 5, 7 fala assim: então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, né? Lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha só, né? Satanás querendo ludibriar o Senhor Jesus. Sei que Satanás conhece a Bíblia, né? Se a gente não está conhecendo a Bíblia, nós estamos muito aquém até de Satanás, né? Então, Satanás citando aqui um texto da Bíblia, de um salmo, para tentar ludibriar o Senhor Jesus de cair ali. Mas o que o Senhor faz? Mais uma vez, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o relato de Lucas fala assim, Lucas 4, 9 a 12, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, te guardem e te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a gente deve testar se Deus é confiável? Não, a gente deve confiar no Senhor, né? E sim depender verdadeiramente de Deus. O Senhor a gente não deve testar, né? A gente precisa saber que Deus cuida e cuidará de nós. E nós precisamos confiar no seu cuidado, né? A gente não vai ficar testando. A gente tem um episódio, né, do povo no deserto, em Êxodo 17, 1 a 7, né, quando eles partiram do deserto de Sim, né, eles começaram a pedir água, né, para Moisés. Assim, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Né? Então, naquela contenda ali de água para beber, Moisés entendeu que eles estavam, né, tentando contra o Senhor, tentando ao Senhor, tentando provar ali, né, se o Senhor estava com eles ou não, né? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos, nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel,
toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. Né? E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Né, o povo muitas vezes murmurou, a gente tem ouvido, né, o irmão Mário também compartilhar sobre as jornadas, né? Então o povo murmurava contra o Senhor, toda hora colocando em questionamento, né? Ah, era melhor ter ficado no Egito, comer as cebolas e tudo mais, né? E quando isso, na verdade, não é. Isso é incredulidade, né? O autor de Hebreus mostra isso também. Isso se culminou depois lá no evento, quando eles não creram que o Senhor podia matar os gigantes lá e tudo mais, para eles conquistarem a terra. Bom, então, nós precisamos, então, depender verdadeiramente de Deus, não duvidar nem da palavra de Deus, nem da identidade que Deus nos deu, mesmo que o diabo queira colocar em dúvida no nosso coração. Então, esse negócio que o diabo toda hora ficava, se você é filho de Deus, Jesus, se você é filho de Deus, né, então faz isso. É verdade que é filho de Deus? É. Mas precisa fazer isso para que seja verdade? Não. Né? O diabo veio com uma provocação, mas que, na verdade, a identidade do Senhor Jesus não estava em questionamento. O diabo, querendo falar que era ou falar que não ia mudar a identidade de quem o Senhor Jesus é. Né? E a palavra de Deus também, o Senhor confiava na palavra de Deus, e sabe que se cumpre. Né? Mas a questão é a gente não querer colocar a prova no sentido de provocando, né, duvidando, não tendo fé naquilo que Deus diz e faz. Gênesis 3, né, o inimigo usou a mesma estratégia, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Animária é animais, né, gente? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, né, a serpente fala assim, ó, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Não foi assim. O mandamento do Senhor foi outro. Né? Mas trazendo já uma confusão, trazendo já um questionamento, né? E mais para frente também fala, não quer para que vocês não sejam iguais a ele e tudo mais, né? Então, assim, você vê que o inimigo ele sempre tenta colocar a gente contra o Senhor contra a gente, questionar, né? Colocar em dúvida sobre a palavra do Senhor. E ela vem e faz toda uma confusão, inclusive Eva também não sabia de cor lá o mandamento lá, falou errado também. Bom, então o diabo resolveu citar as escrituras, né, para o Senhor Jesus. Mas é igual, né, a gente tem essa frase aqui, que não tem lugar nenhum na Bíblia, mas assim, realmente faz muito sentido. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ô, gente, a gente tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita com capítulos separando, versículos separando, quebra entre versículos. Isso são recursos que nós temos para ajudar a gente a localizar os textos da Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita contínuo, né? Cada livro foi escrito inteiramente, né? E alguns livros, inclusive, foram escritos como um só e depois foram divididos para a gente melhor organizar e tudo mais. Por exemplo, Samuel, né? Primeiro e Segundo Samuel era um livro só, Primeiro e Segundo Reis era um livro só. Então, a gente tem que lembrar que a gente não pode pegar um versículo qualquer e trazer uma teoria toda em cima daquilo sem ter ali o contexto, a própria ocorrência dele, né? E também ali dentro de todo o contexto da Bíblia em si, né? Mas aqui, o inimigo não, está escrito assim, então vamos aplicar isso aqui agora em você, por isso você vai fazer isso, vai me escutar e vai me mostrar que você é filho de Deus. Não, né? Jesus, ele mostrou conhecer intimamente a palavra de Deus, né? E sabia também que a espada do Espírito é a palavra de Deus, que nós devemos conhecer bem. O Senhor Jesus conhecia bem. Ele foi treinado nas Escrituras, sabia versículos de cor, né? Entendia, discutia até lá com 12 anos, discutindo ali com os doutores da lei, né? E a gente também deve conhecer a palavra de Deus, estar apto, né? Igual uma pessoa que tem espada, se ela não souber usar, vai ser muito difícil ela conseguir fazer alguma coisa, né? Então a gente tem a espada, que é a palavra de Deus, a gente precisa manejá-la bem, né? Como Paulo fala, se não me engano, com Timóteo. Para estar prontos para usá-la para combater o inimigo, rapidamente, de maneira eficiente. Né? Igual eu brinquei que ele tirou, né? Na hora.
tirou rapidamente, de maneira eficiente, né? Trouxe ali, né? Justamente, eficazmente ali para combater a tentação. Aqui a gente tem o salmo todo, mas eu não vou ler ele todo, não. A gente está com pouco tempo. Mas aqui que é o trecho que ele fala, né? Mas aqui mais para frente tem uma fala do Senhor que é assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, o Senhor, se lembrou talvez desse trecho, assim, o Senhor vai glorificá-lo, vai livrá-lo, né? Vai responder, vai estar com ele na angústia, vai tirar da angústia, vai glorificar, vai fartar com longura de dias e mostrar a salvação. Né? O Senhor, ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha, né? O Pai cumpriu tudo que ele tinha para o Senhor, né? Inclusive com glorificação, né? Que a gente vê também na próxima parte. Mas assim, não era naquele momento, não era na frente do diabo, não era o diabo que ia falar qual que era a hora que ele tinha que fazer o quê, né? Afinal, o Senhor obedece ao Pai, né? E não ao diabo. E a última tentação, a tentação às almas, né, se relata a concupiscência dos olhos. Mateus 4, 2 ao 10, fala assim, novamente, o diabo transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, darei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então, o Senhor dá um ultimato aqui no diabo, né? E ele vem com essa questão de poder, glória, reinos, né? Toda a glória, né? Imagina, a gente vê hoje, né? Aqueles prédios super altos lá em Dubai, os prédios bonitos, né? Que as empresas, né, constroem, essas empresas grandes, né? Tudo que vai fazendo nesses países da Ásia, a gente vê que tudo muito bonito, né? Certamente na época também eram muito bonitos os reinos, né? Mas o Senhor, ele queria a glória certa, queria o poder certo, queria, né? E isso não era se dobrando diante do inimigo, né? E também a alma do Senhor Jesus não está no comando das suas decisões, né? A alma do Senhor Jesus estava submissa ao seu espírito. Então não é aquela emoção, a empolgação, né? Os pensamentos, né? Que ia comandar toda aquela glória, aquelas coisas que os olhos veem, né? Que a gente sente e deseja, né? Jesus não tirou os olhos do Pai, como uma ovelha atenta ao seu pastor. Né? A gente viu também essa questão dos olhos da ovelha, né? Então, ele atento ao pastor, atento ao Pai, ele olhou o tempo todo para o Pai, né? E o diabo, ele quis dar, né? Ofereceu dar a Jesus poder e glória que ele receberia, mas no momento errado e da maneira errada. Da maneira errada. Quando Hebreus, né, 1:13 cita Salmos ali, Salmo 110, 1, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que ponha a teus inimigos por escabelo dos seus pés, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, né? Então, assim, o Senhor, ele vai ser glorificado, né? Definitivamente tudo vai ser colocado, né, debaixo dele, e depois ele próprio vai se colocar debaixo do Pai. Vai se ver toda a glória, né, mas no momento correto. E tem aqui a citação da Septuaginta, do Salmo 110. O Senhor enviará de Sião um cetro de poder para ti. Reinarás no meio dos teus inimigos. Contigo está o domínio no dia do teu poder, nos esplendores dos teus santos.
Eu te gerei desde o ventre materno antes da manhã. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, a tua mão direita, tem feito em pedaços aos reis no dia da sua ira. Ele julgará entre as nações, completando o número de seus cadáveres, esmagará as cabeças de muitos sobre a terra, beberá do riacho no caminho, portanto, ele levantará a sua cabeça. Então, assim, todos os reinos da terra vão se dobrar diante do Senhor e vão ficar aos pés do Senhor Jesus. Mas isso precisava acontecer algumas coisas no plano de Deus. O diabo quer antecipar as coisas de uma maneira errada, quer ludibriar a gente para que a gente desobedeça ao Senhor e saia, né, do plano do Senhor. Né? Se o Senhor tivesse aceitado aquilo ali, né, ele não teria morrido por nós, não teria expiado os nossos pecados. Né? E toda aquela vida dele que ele viveu sem pecado, não ia ter valido de nada, porque ele não teria morrido e derramado o sangue dele, né, para poder ser aceito por nós. Então, o Senhor, ele não aceitou essa oferta, né, do inimigo e confiou, olhando para frente, olhando para o pastor, olhando para o pai, que ele receberia de Deus o poder e a glória no momento certo e do jeito certo. Ele refrigerou a alma dele naquele momento, né, confiando em quem proveria aquilo para ele, se lembrando da palavra de Deus, né. Em Isaías também fala, por isso lhe darei parte de muitos, como poderosos repetirá ele o despojo. Mas quando que acontece isso? Quando a sua alma se puser, né? Todavia o Senhor agradou moê-lo, versículo 10, fazendo-o enfermar. Foi moído pelo Senhor. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, com poderosos que repartirá ele despojo. A glória viria, mas quando passasse pela cruz. Quando cumprisse o bom prazer do Senhor, o bom propósito do Senhor, né? Prosperasse ali o propósito de nos salvar, de dar a vida em resgate de muitos, fiar os nossos pecados, né? Sendo moído pelo Senhor. Então, exigia ali um caminho de cruz, que ele passaria. E aqui, né, o irmão também leu esse texto, né, havendo Deus falado aos pais, antigamente, pelos profetas, muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou-nos a nós, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Ele herdou todas as coisas. Por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa imagem na sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ou seja, acontecido isso, aí sim, ele se assentou à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele foi assunto, foi glorificado, foi exaltado, né? E haverá de ser também por toda a eternidade. Atos 7, 54, 56, né? O Estevão, né? Ele fala, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Ele está à direita do Pai, né? Nesse momento, e há de vir buscar a sua igreja, né? Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então, assim, ele está numa posição de glória. E em Tito 2,13 fala assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma glória que ele tem, que ele recebeu do Pai, né? E ele vai vir em glória agora, né? Ele não precisa dos reinos dessa terra, né? E eles vão se dobrar diante dele. Ele vai reinar sobre essa terra no milênio, né? Mas ele tem uma posição de glória e recebeu uma glória, né? E Mateus 24:30 fala assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então o Senhor também se refrigerou a sua alma naquele momento, também daquela tentação específica, que ele teve essa oferta do diabo, se lembrando também da palavra, né? E a lei do Senhor refrigerou a alma dele, né? Aquietou, restaurou, colocou no lugar certo a alma dele, né? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Amém. É isso, irmãos, que eu queria trazer para os irmãos. Corri um pouco de novo, desculpa, mas eu acho que deu para compreender que o Senhor possa completar e continuar falando com os irmãos também, isso que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quiser fazer uma oração?